E aí, pessoal, aqui é o Henrique Gomes, bem-vindo ao canal Play Teclas. Vamos iniciar agora a nossa segunda aula de teclado. Certo, então na aula de hoje nós vamos falar sobre escala maior, ou também conhecida como escala diatônica, tá bom? Mas antes da gente dar continuidade, já deixa o seu like aqui no canal, tá bom? Já compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreva também no canal, que isso é muito importante. Como eu falei, eu estou disponibilizando esse material de forma gratuita. Então você deixando o seu like aqui já vai me ajudar muito, tá bom? Então beleza, vamos falar hoje sobre escala maior, escala diatônica, né? As duas formas são bem conhecidas para se falar dessa escala, tá? Mas para isso eu vou recapitular um pouquinho das notas naturais que falamos na aula anterior, que é o dó, ré, mi, fá, sol, o lá e o si, tá bom? E temos até aqui do lado também as letras, que são as cifras, tá bom? Mas para dar continuidade na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho da história da música para a gente entender alguns conceitos, algumas coisas sobre a escala maior, sobre as notas musicais, tá bom? Como surgiram elas. Então é o seguinte, na Grécia Antiga não existia nenhuma nota musical. Ou seja, se eu tivesse o teclado, vou usar o teclado como exemplo, né? Mas naquela época não existia nem piano, nem teclado, tá? Vamos supor que eu tivesse um teclado, eu podia afinar o meu teclado, o meu piano, do jeito que eu quisesse, né? Podia afinar o meu violão do jeito que eu quisesse, o meu contrabaixo, o violino do jeito que eu quisesse, porque não existia padrão de notas musicais, não existia notas musicais, né? Até que um cara, um famoso matemático chamado Pitágoras, que muitos amam e muito mais odeiam matemática, né? Mas ele foi muito bom para música. Por quê? Porque o que ele fez? Ele pegou como se fosse uma espécie de um barbante, né, na época. Ele esticou e tocou esse barbante, ele viu que esse barbante gerava um som, né? E ele foi cortando, ele viu que esse barbante gerava outros sons conforme a pressão que era exercida, conforme o tamanho desse barbante. Até que começou a se padronizar um pouco as notas musicais. Até que finalmente padronizaram as notas musicais através dessa nota aqui, que é um Lá, que no caso Pitágoras chamou essa primeira nota de alfa, né, que é a letra A do alfabeto, né, do alfabeto grego. Então, a gente tem aqui o famoso Lá, que hoje a gente chama de Lá 440. Lembrando que esse nome Lá já veio bem depois. Então, primeiro veio as letras como nome, depois surgiu o nome Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e o Si, tá bom? Então, a primeira nota musical não é Dó, a primeira nota musical é Lá, né? Então, historicamente, a primeira nota musical é o Lá. Mas por que, Henrique, que nós chamamos... nós sempre vemos as escalas maiores ou diatônicas, ou também a sequência de notas musicais, a partir da nota Dó. Por quê? Porque se a gente vem aqui no piano, e eu toco de Dó até Dó, eu tocar aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, sai um som que a gente chama de escala maior ou escala diatônica. Ou seja, são somente notas naturais que formam esse som. Então, por isso que a gente vê a partir do Dó, né? Porque o Dó, eu não preciso de nenhum acidente. Se eu toco só as notas naturais, já fica um som bonito. Então, por isso que a gente conhece a escala, as sequências de notas, né, musicais e as escalas também, a partir da nota Dó. Porque a nota Dó, a gente sempre vai usar ela como se fosse um padrão para a gente transportar para outras tonalidades. Tá bom? Porque, como eu falei, é uma escala que não tem acidentes. Então, a escala de Dó maior é a única escala maior que não tem nenhum acidente. Já decora isso, porque isso vai ser muito importante. Certo? Então, a partir da escala de Dó, a gente vai começar a fazer algumas análises. Né? Para quê? Para a gente simplesmente transportar. Quer ver? Eu tenho aqui o exemplo, o controle aqui da minha luz aqui, né? Que eu uso aqui para iluminar aqui o vídeo. Vamos supor que esse controle é o controle mais perfeito do mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse controle e vou fazer um molde dele, que é para justamente aplicar para fazer outros controles. A mesma coisa nós vamos fazer com a escala maior de Dó. Nós vamos pegar a escala maior de Dó e vamos usar o padrão dela, as medidas dela, para aplicar em outras escalas, tá? Então eu tenho aqui o Dó maior. Cada nota da escala de Dó, nós vamos passar a chamar agora elas de graus.
Então, o Dó é o meu primeiro grau, Ré, segundo grau, Mi, terceiro grau, Fá, quarto grau, Sol, quinto grau, Lá, sexto grau, Si, sétimo grau e o Dó vai ser o oitavo grau. Lembrando que o oitavo grau é repetição do primeiro grau, né? Então, sempre que eu tenho esse Dó aqui e falar uma oitava acima, é o Dó acima. Se eu tenho esse Dó aqui e falar uma oitava abaixo, eu vou 8 notas para baixo, que é a repetição, tá bom? Então grava isso também, é muito importante. A oitava sempre a repetição do primeiro grau, tá bom? Seja ele para cima, né, de forma aguda, quanto também para o grave, tá ok? Então, como eu disse, agora cada nota dessa vai ser... Nós vamos chamar elas de graus e vamos também usar algarismos romanos para escrever os graus, tá bom? Inclusive no PDF, já faz o download do PDF também, não se esquece, tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Já tem alguns graus lá que você já vai verificar que eu vou começar a escrever coisa em graus, porque é o jeito correto de se escrever na música, tá bom? Então beleza, então do Dó pro Ré, eu tenho uma nota entre eles aqui que a gente viu na aula passada, que é o Dó sustenido. Ou seja, de Dó para Dó sustenido, a gente viu que é meio tom, lembrando que sustenido é como se fosse um sinal de mais, né? Então aqui é um meio tom. Então se eu vou andando daqui para cá, eu tenho dois meio tons, né? Daqui para cá e daqui para cá. Então eu tenho, se é dois meio tons, é como se fosse duas metades de uma laranja. Eu junto elas, fica uma laranja inteira. Então do Dó pro Ré, como tem aqui o Dó sustenido entre eles, eu falo que é uma diferença de um tom, tá? Então do primeiro pro segundo grau, eu tenho que ter um tom. Do segundo pro terceiro grau, eu também tenho uma nota preta aqui entre eles. Então eu também tenho um tom de distância. Do Mi pro Fá, eu não tenho nenhuma nota preta entre eles, não tenho nada entre eles. Então eu vou falar que é meio tom, né? Então do primeiro pro segundo, um tom. Do segundo pro terceiro, um tom. Do terceiro pro quarto, meio tom, tá bom? Do quarto pro quinto, tem a nota preta aqui entre eles. Então eu tenho um tom de diferença. Do quinto para o sexto, também tem uma nota preta entre eles, então eu tenho um tom de distância. Do Lá, que é o sexto grau, para o Si, eu também tenho uma nota preta, e eu tenho então também um tom de distância. E do Si, que é o sétimo grau, para o Dó, que é a oitava, eu não tenho nenhuma nota preta entre eles. Então eu vou chamar essa distância também de meio tom. Tá ok? Então eu tenho até que o padrão, já deixei aqui, tá escrito aqui pra gente acompanhar. Padrão da escala maior, ou também conhecida como escala diatônica, tá? Que é a de tom, tom, semitom ou meio tom, tanto faz se chamar um ou outro. Tom, 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 semitom. Ou seja, do primeiro pro segundo tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Tá bom? Então esse é o padrão de distâncias da escala maior ou escala diatônica, certo? E tocando vai ficar esse som aqui, bonito, tá bom? O que a gente vai fazer então? Já que, lembrando aqui do molde do controle, né? Já que eu tirei o molde agora da escala, eu vou aplicar essas mesmas distâncias nas outras escalas. Para isso eu vou usar os acidentes para corrigir, porque como eu falei, a escala de Dó é a única que não tem nenhum acidente. Então se eu pego aqui o Ré, que é a segunda nota, o Ré vai ser meu primeiro grau e o outro Ré aqui em cima vai ser minha oitava, tá bom? Então o que eu vou fazer? Do primeiro pro segundo grau, que é do Ré pro Mi, eu tenho que ter um tom de distância. Ou seja, tem uma nota aqui, eu passo por uma nota, então um tom de distância. Do Mi pro Fá, eu tenho também que ter um tom, que é do segundo pro terceiro grau. Mas só que aqui eu só tenho meio tom. Então, ou seja, tá faltando mais meio tom. Então eu vou começar aqui a usar os acidentes. Como eu falei, o sustenido é um sinal de mais. Então, como tá faltando, eu vou acrescentar. Então vai ser um Fá sustenido. Então, do Mi para o Fá sustenido, eu tenho aqui o Fá natural entre eles. Tá bom? Então aqui eu tenho um tom de distância. Tá certo? Do Fá sustenido, que agora não é mais Fá natural. Do Fá sustenido pro Sol, eu tenho que ter agora meio tom, que é do terceiro pro quarto grau. Então, do Fá sustenido pro Sol, eu tenho meio tom, porque eu não tenho nenhuma nota entre eles, né? Eles já são intervalo de meio tom. Então já tá certo, não preciso mexer em nada. Do Sol para o Lá, eu tenho uma nota preta entre eles e eu preciso de um tom, então tá certinho. Do Lá pro Si, que é do quinto pro sexto grau, eu preciso também de um tom.
e já tem uma nota preta aqui entre eles, então está correto também. Do si para o dó, que é do sexto para o sétimo grau, eu preciso de um tom entre eles. Mas só que aqui eu só tenho meio tom. Então tá faltando meio tom, então eu vou acrescentar mais meio tom. Então vai passar a ser o dó sustenido, tá? Então do dó sustenido para o ré, que é do sétimo para o oitavo grau, eu tenho que ter um semitom, que é esse último aqui de baixo, né? Aqui o semitom. Então eu preciso de semitom do dó sustenido para o ré, já tá ok, então, tá bom? Não preciso mexer em nada. Então se eu anotar essas notas, inclusive já tem aqui no PDF já tudo anotado para vocês, eu vou ter essas notas aqui, que é o ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó sustenido e o ré. E voltando também, né? Você vê que o som fica bem parecido com o de dó. Essa aqui é a escala de dó e a escala de ré. Certo? Então o mesmo som para as duas escalas, tá bom? Por que eu estou explicando isso? Porque a gente vai usar a escala para formar acordes, para fazer improviso, para estudar campo harmônico. Então é muito importante a gente estudar as escalas e decorar todas elas. Então você precisa saber isso decor: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tá bom? Então o que já fica uma lição para você? Já pega uma folha de caderno e escreve de cada oitava, de dó até dó, de ré até ré, de mi até mi, de fá até fá, de sol até sol, de lá até lá, de si até si. E vai escrevendo de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E vai fazendo essas distâncias. Aqui no PDF eu já deixei as escalas todas corretas para vocês estudarem, tá bom? Então vai estudando todas as escalas, tá ok? Escreve todas elas e vai estudando todas, tentando decorar todos os acidentes, tá ok? Na quarta-feira agora eu já vou lançar uma terceira aula explicando o dedilhado que a gente vai usar com as duas mãos, né? Para fazer, para tocar essas escalas, né? Para tocar de forma natural essas duas escalas. Então quarta-feira eu já vou passar esse dedilhado aí para vocês estudarem, tá ok? Então, lembrando, qualquer dúvida pode comentar aqui deixar aqui nos comentários, que na medida do possível eu vou estar respondendo a todos vocês, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês gostem, tenham gostado da aula, né? Compartilhem esse vídeo com seus amigos, tá ok? Deixem já o seu like aqui. E quarta-feira eu vou passar o restante aqui para vocês das escalas, né? Dos dedilhados, para vocês estudarem e ficarem feras aí no teclado, tá ok, pessoal? Um forte abraço, então. Até então, quarta-feira a gente se vê, então, com o restante dessa segunda aula aqui, tá ok?